Fala, Cleo, boa noite, tudo bem? Salve, Pai Santo, sua bênção, Pai Xangô lhe abençoe. Boa noite, Jana. Boa noite, Luiz. Boa noite, galera. Boa noite, Duda. Boa noite, Léo. Galera, hoje é um papo bem importante, especial. Agradeço mais uma vez a confiança de todo mundo que está aí toda quarta, para a gente sempre estar aprendendo, trocando informação. É um espaço importante para a gente. E hoje é um dia especial porque, independente da religião que vocês seguem, é uma questão muito importante, especial. Todo mundo tem a sua casa, é importante saber como identificar, como limpar quando tem alguma energia densa. No decorrer da live, né, eu vou explicar algumas formas de poder identificar essas vibrações, algumas formas de limpeza que a gente conhece. Existem várias formas, mas vou passar algumas para vocês, para ter uma noção. Boa noite, Alfredo, axé. E é isso, acho que aos poucos a gente vai construindo um espaço bem legal aqui de troca de conhecimento e cada vez mais calmo, mais tranquilo, mais leve para passar as informações para vocês. Então peço ajuda, né, aos meus guias, aos guias de vocês, que venha também caminho de intuição. Enquanto a gente está na live, é importante que vocês foquem, né, nos guias de vocês também. Às vezes é um momento que vocês vão tirar para aprender, para se conectar, para entender algumas coisas, e os próprios guias e entidades de vocês vão trazer essas informações e questões legais para vocês. Então acho que é um momento que a gente para um pouquinho e presta atenção nesse campo espiritual. Então é especial. Peçam ajuda, né, aos guias e mentores de vocês, que eu tenho certeza que eles vão estar junto nesse momento. Então é o que eu peço com muito carinho, né, que os meus guias possam estar comigo aqui agora. Boa noite, Luciano. Boa noite, Nath. Então, gente, vamos começar do começo, como diz o outro, né? Como que eu consigo identificar se tem alguma energia densa na minha casa, né? A gente pode pensar isso num local de trabalho também, se vocês têm algum lugar, né, que trabalham sozinhos, enfim, quando tem mais pessoas e, né, vocês comandam lá, fica um pouco mais complicado, né, de fazer uma limpeza. Às vezes a pessoa não aceita, nem não é aberta a essas situações, então é mais delicado. Mas na nossa casa é o nosso lugar, é a gente que manda ali. É importante a gente ter um entendimento e saber como conduzir. Então, quando vocês percebem na casa de vocês, né, começou a quebrar muita coisa, sem um motivo, não foi um descuido, quebrou, estragou uma máquina, mas não é assim, nossa, estragou a cafeteira, tem energia ruim aqui dentro. Não, às vezes só estragou porque está na hora de estragar lá e está tudo certo. Mas estragou a cafeteira. Aí no dia seguinte eu fui lavar, quebrou um copo. No outro dia queimou uma outra lâmpada. No outro dia estragou algum outro eletrodoméstico ou quebrou alguma outra coisa. Aí já é um sinal, tem que estar atento. Aí são questões energéticas. A gente tem que definir também, porque assim, existem vários graus, né, de energia densa. Então pensem comigo assim, quebrou um copo, aconteceu alguma coisa, nossa, tem um espírito aqui dentro de casa. Às vezes não, às vezes é só uma energia, uma frequência energética densa ali, atrapalhando um pouco, né? Não era para estar acontecendo e está ali, mas não é um espírito, né? Não é uma entidade que está ali. Eu vou falar um pouco disso no decorrer, porque pode acontecer de ter. Mas não é do dia para a noite que acontece, tá? Não é assim, não tinha nada de entidade aqui e agora tem. Aí vamos ter que dar um passinho para trás e lembrar, principalmente nas outras lives já tenho falado sobre isso, né? A percepção. Eu só vou conseguir perceber se minha casa está densa energeticamente se eu tenho uma percepção boa.
Se eu sou aquela pessoa que não ligo para nada, que não presta atenção em nada, é difícil perceber. Às vezes é mais fácil alguém de fora vir me visitar e falar assim, aqui tá denso, né? Do que eu que tô ali. Então pensem, percebam isso. Então começou a quebrar algumas coisas na minha casa, com uma frequência muito grande, né? É um sinal. Comecei a ter problemas sérios com infiltração, vazamento. O vaso começou a vazar lá a caixa do recipiente do vaso lá. Começou a vazar. Uma torneira começou a vazar. Eu arrumo um vazamento, começa em outro lugar. Abre o olho. Vazamento tem uma conexão gigantesca com a energia densa. Começou a aparecer mofo na minha casa. Aí vamos pensar agora, gente. A gente mora numa cidade, né? Quem é de Lages aqui, a gente mora numa cidade úmida, né? Fria, que é propício para um mofo. Então não é assim, olhei ali, tinha um mofo, meu Deus, tem energia na minha casa densa. Não, às vezes é só mofo, às vezes é só limpar e deu. Mas se começa a perceber um mofo, principalmente em paredes que não deveria mofar, que ela pega sol, que não passa nenhuma tubulação por ali, e aí do nada aparece um mofo lá. E aquele mofo você limpa, rapidamente ele retorna. Abre o olho. Geralmente são questões espirituais. Isso é bem amplo assim. Se a gente pensar e ainda perceber que isso tudo acontece no mesmo cômodo, aí você já identificou até onde está a situação pior. Tá? Existem aspectos ainda mais profundos, né? Mas eu preciso estar com a minha percepção boa. Vamos pensar assim, a minha casa tem que ser um lugar que eu entro e me sinto bem, confortável, relaxado. Ali é a hora do meu descanso, da minha privacidade. Ali onde eu vou descansar, vou recarregar as energias, né? Se eu chego do meu trabalho, se eu chego da rua, enfim, e eu estava bem, cheguei feliz. Deu uns 5, 10 minutos, tô irritado, tô cansado, parece que piorou meu cansaço, uma irritabilidade que não é de mim, também tem energia dessa ali, também tem que perceber isso. Então, tudo vai vir o foco da percepção. O meu foco total, quando eu comecei a pensar nas lives, quando eu comecei a pensar todas as questões que eu iria vir me propor aqui, foi para de alguma forma conectar na mente de vocês que a base de tudo é a percepção. Para eu me conhecer, eu preciso me perceber. Para eu perceber as energias da minha casa, eu preciso estar com a percepção aguçada. Então a base para tudo é isso. Quem já acompanhou as outras lives lembra, eu falei a respeito de perceber o que está vestindo, perceber o que vai comer. E aí a gente vem na questão do perceber o sentimento. Então, cheguei da rua, né? Ou cheguei do meu trabalho, eu estava super bem, cheguei dentro da minha casa, uma irritabilidade ou um cansaço extremo, que eu não estava tão cansado, eu cheguei aqui, eu só durmo. Eu chego dentro da minha casa, eu não consigo produzir nada, eu só sinto sono. Frequência muito densa. Aí pode ter até uma questão dupla, né? Porque pode ter uma baixa frequência minha e aí eu capto com uma frequência mais fácil essa energia densa que está na minha casa, tá? Então o que a gente pode fazer na parte física? Essa é a parte legal que eu acredito que a maioria de vocês que está aqui hoje tá para aprender um pouco sobre isso, né? A gente pode montar alguns filtros na nossa casa e o filtro significa o quê? Que não vai ter energia densa lá? Vai, mas ele vai te mostrar. É a mesma coisa a caixa de esgoto da casa de vocês. De vez em quando você não tem que ir lá limpar, não tem que ir lá dar uma olhada como é que tá. Opa, tá na hora de fazer uma limpeza aqui. Tá na hora de... Por quê? Porque é um filtro que tá lá, né? Tu tem que ficar limpando. Então, a parte dos filtros energéticos é a mesma forma. Não adianta eu colocar lá na minha casa, vou montar os filtros que o Andrigo falou lá e deu boa. Agora não vai acontecer mais nada. Vai acontecer sim. Tudo precisa de cuidado, intenção, dedicação. Tudo precisa. Então vamos lá. Na porta de entrada
principal da casa de vocês, a gente pode fazer um trabalho com plantas, né? Então é uma planta boa para corte energético. Você pode usar uma espada de São Jorge ou uma espada de Santa Bárbara, né? A espada de São Jorge, acredito que todo mundo conhece. A espada de Santa Bárbara, ela tem um cantinho mais amarelado, né? Pode usar uma lança também de São Jorge, pode usar uma arruda, pode usar um Comigo Ninguém Pode. São ervas que bloqueiam um pouco essa frequência energética de quem entra e quem sai, tá? Percebeu que plantou lá, não deu muito tempo, morreu minhas plantas. Abre o olho, ela é um filtro, como eu falei. Quem gosta mais da linha da religião, né, de matriz africana, gosta de mexer um pouquinho mais com as energias, dá para preparar esses vasos, tá? Dá para fazer um preparo ainda dentro da planta para isso. Mas o foco aqui não é esse. Vou deixar a curiosidade aí, quem quiser procurar saber mais sobre isso, dá para fazer, tá? Mas faz a planta, reza com a planta. A planta é um ser vivo. Reza com a planta, conversa o que você quer com ela, você quer a proteção da tua casa, você quer que ela traga esse filtro ali para essa região. Então, nos locais de entrada, você pode colocar uma planta. É um passo que pode dar. Eu não consigo, não gosto, não quero ter planta. Tá bom. O que você pode ter assim que você passar da porta? Pega um copo, pode ser um copo... Até esqueci de deixar aqui, mas enfim. Pega um copo pequeno, vai completar mais ou menos, colocar uma metade de água e vocês vão comprar um olho de boi. O olho de boi é uma semente, eu vou mostrar para vocês. Amor, eu vou pegar essa semente de olho de boi e vocês colocam um copo, obrigado, vai ficar dessa forma aqui, ó. Inclusive esse aqui tá na minha porta lá, tá perfeito, limpinho, né? O olho de boi é assim, para quem não conhece. Encontra em casa de produto religioso, tá? Não é difícil, na internet tem, dá para comprar, até vem em mais quantidade, é bom ter nas portas de entrada da casa de vocês. O que acontece? Montei esse filtro ali, a plantinha tá show de bola, coloquei o olho de boi lá também, tá excelente. Como que eu identifico se aquilo ali de fato tá fluindo, né? Como eu mostrei para vocês aqui, o copo tem que estar, água limpinha. Esse copo aqui já tem umas 2 semanas que tá aqui, né? Senão a gente tem que ir trocando a água. Aconteceu o quê? Escureceu a água, ficou muito turva. Ou pode acontecer também, se a energia está muito densa, desse olho de boi explodir dentro da água, né? Ele abre todo ali. Isso mostra que já está bem denso, já está instalado, né, uma energia densa dentro da casa de vocês. Então todo esse primeiro processo eu vou ensinar como você perceber e identificar. Depois a gente vai para a parte da limpeza, tá bom? Outro filtro que pode colocar, em vez do olho de boi, não consegui achar, tô com preguiça, né, de ir atrás, pega um carvão, tá? Você vai pegar um copo d'água da mesma forma, um pedaço de carvão, esse de churrasco mesmo, não inventa moda, tá? É o mesmo de churrasco, coloca aqui dentro. Se esse carvão soltar muito, né, ele solta tipo um fiapo assim, escurecer muito rápido a água de vocês, né, ele afundou, escureceu, energia densa dentro de casa também. Esse é um pouco mais simples, né? Dá para fazer também é um filtro. Eu não tenho carvão, não tenho olho de boi, sal grosso. O mesmo copo com água, vai colocar uma colher bem cheia de sal grosso, tá? Se esse sal deixar turva a água de vocês, ou ele parece até que ele fica borbulhando dentro da água, sinal de energia densa. Então pensa só, a gente já percebe ali na planta,
Eu posso ter essas plantas também do lado de dentro da minha casa, tá? O ideal é que elas fiquem colocadas onde as pessoas passam, né? Então não adianta, você vai deixar lá só lá bem interno, num corredor da sua casa. Às vezes a visita vem, vai ficar na sala, vai embora, vai sair, não vai passar pela planta. Então pensem sempre, como se fosse uma camada de filtro, a pessoa teria que passar por ela, certo? Então deixem na porta. Ah, mas eu tenho vergonha. Daí não tem muito o que fazer. Aí vai sofrer as consequências, né? Então coloca lá, é um copinho discreto, não precisa arrumar uma jarra gigante, cheia de olho de boi. Não enfeita e não inventa. A história é um filtro energético. A planta dá para fazer, como eu falei, dá para fazer um preparado, uma magia ali dentro, né? Para você deixá-la ainda mais potente. Mas aí eu recomendo, quando for alguma questão de planta, quiser preparar, principalmente quando for uma casa que entra muita gente, ou um espaço comercial, no terreiro, por exemplo, a gente tem questões preparadas, porque aí é um outro foco, né? Entra muito mais gente, energia muito maior que corre ali. Na casa de vocês, eu acredito que uma planta vai dar bem tranquilo. Então nas entradas você pode colocar dessa forma. Colocou o filtro, tá fluindo super bem. Como eu mostrei o copo aqui, tá tudo tranquilo. Mas o que eu tenho que continuar fazendo? Mentalizando coisas boas, vendo coisas boas, escutando coisas boas, mantendo a energia elevada da minha casa. Você começou a perceber que começou a dar muita briga em casa. Pô, do nada assim, ó, por causa de um pano de prato deu uma briga, por causa de uma toalha já deu uma briga, não é uma discussão pequena, já é uma briga grande. Já tem alguma coisa mais ligada ali. Então, quando a gente começa a perceber, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que vai apontando e vai te mostrando se a tua energia ali da casa tá densa ou não. Hoje o foco nosso é ver a estrutura do lar, né? Da casa. Mas tem como a gente ver a nossa estrutura, né? Então fica um papo para outra hora aí. Mas a estrutura da casa. Então pense, comecei a identificar, coloquei os filtros e deu ruim. Escureceu a água, a planta começou a morrer. Pensem que a caixa de gordura está cheia, eu preciso ir lá e limpar isso, né? Preciso dar um jeito de trazer energia boa de novo. Qual o primeiro processo que a gente pode fazer? A gente pode fazer um processo de defumação. As ervas têm um poder gigantesco. E aí assim, mas se eu vou defumar com arruda, vou defumar com aroeira, vou defumar com mirra, eu não tenho essas plantas, é muito difícil de encontrar. Tá, o que dá para fazer? Casca de alho e casca de cebola. Meu Deus, se quem falar que é difícil isso, dá para você ir no mercado e tá ali, entende? Então, garanto que a maioria de vocês tem em casa já esse item. O que você pode fazer? Pega uma panelinha mais velha, pega um carvão, acende esse carvão, tá? Faz uma oração, pede conexão com seus guias, pede firmeza com o anjo de guarda, pede a conexão com todos os guardiões da sua mente, da sua coroa, que cuidam de você, que cuidam daquele espaço. Acende o carvão e vai soltando essas cascas, de preferência do final da casa ou do apartamento para frente. Mas não vai fazer correndo, tá? É com intenção, é rezando, é concentrado, é conectado. Então, eu fui lá do fundo da minha casa, começo a rezar, pedindo a limpeza, pedindo que as coisas ruins saiam dali, enfim, vou defumando. É para fazer fumaça, gente, não é para nossa, vai fazer muita fumaça e vai ficar cheirando. Você quer que tire aquilo lá, vai defumar mesmo, tem que transmutar. E a defumação tem essa função. Você pode também se defumar, tá? Então, com a casca de alho e casca de cebola.
Então eu defumei do fim da casa para frente. Terminou, joga o carvão fora, troca os filtros, né? Se a plantinha morreu, planta novamente. Se o olho de boi lá escureceu, ou sal grosso, ou carvão, troca. Se a água do olho de boi ficar turva, não reutilizem aquele olho de boi, tá? Esse vai fora. Coloquem um novo, coloquem uma água nova e vida que segue. Ali vocês vão percebendo. Rodrigo, eu fiz a defumação, troquei os filtros, escureceu de novo a água. Não demorou nem uma semana, já estava escuro. O que mostra pra gente? Que a defumação não foi o suficiente. O que eu posso fazer ainda mais? No mercado, vocês podem comprar anil. Aquele azulzinho mesmo. Vai fazer o quê? Vai botar em uma água e vai limpar literalmente os móveis, o chão. Vai limpar a casa de vocês com anil. O anil é um adstringente energético excelente. Ele é muito bom. Então eu posso fazer o quê? Defumar a minha casa, passei o anil, troquei de novo os filtros. Rodrigo, eu fiz isso, novamente o filtro escureceu. O que eu posso fazer de novo? Posso pegar uma água, colocar anil e sal grosso junto dela. Misturo bem, vou limpar novamente a minha casa. Troco os filtros de novo. Rodrigo, fiz isso, não adiantou. O filtro escureceu novamente. O que eu posso fazer? Firmo de novo meu anjo de guarda. Sempre quando for fazer uma limpeza, pensem nisso. Firma o anjo de guarda, pede proteção aos guias, se conecta ali. Pega uma espada de São Jorge. Vai chegar na planta lá, vai pedir licença. Pede licença, fala o que você busca com aquilo, o que você quer com aquilo. Corta essa espada, pedindo, eu preciso cortar essas vibrações energéticas que estão na minha casa. Entrou, porta de entrada, você literalmente vai fazer um bate-folha. Você não precisa espancar a parede, né? Mas você literalmente vai bater aquela espada nas paredes, nos móveis da sua casa. Como eu falei, não precisa bater de leve, mas a intenção. Então, vai rezando, vai pedindo. Aqui não é lugar de energia densa, vai falando coisas boas, vai rezando, orando o que vocês conhecem, se conectando com aquilo que vocês conhecem, independente da religião. Mas pensem em coisas boas e coisas de limpeza. Vai batendo, fazendo bate-folha, vai contornar a casa toda e voltar por onde vocês entraram. Vocês vão perceber que essa espada vai estar bem já esfacelada. Ela, mesmo que bata devagar, ela vai abrindo ali. O que eu faço? Eu peço licença, saio da minha casa, eu posso ir até a próxima esquina, né? Uma encruzilhada que a gente gosta de chamar, né? Então você vai sair dali, vai até a próxima encruzilhada e vai entregar essa energia. Falar, eu não quero nada disso dentro da minha casa, estou cortando essas vibrações dentro da minha casa. E vai colocar ali e vai embora, tá? Não tem problema, é uma planta, não vai poluir nada, não vai acontecer nada de errado, tá? Então vocês podem deixar essa espada ali. Então voltamos lá. A gente tem os filtros, fiz a limpeza com defumação, não adiantou. Eu fiz a limpeza com anil, não adiantou. Eu fiz a limpeza com sal grosso e anil, não adiantou. Eu fiz a limpeza com o bate-folha, não adiantou. Os filtros estão sempre me indicando que a energia está densa dentro da minha casa. Eu posso fazer essa técnica é bem legal, bem legal. Também, todas elas, conexão mental toda hora, né? Entrei na minha casa, eu vou acender uma vela palito, normal. E ali eu vou rezando. Que todo tipo de energia densa que está na minha casa acompanhe a luz. Vai rezando, vai pedindo. E você vai contornando a sua casa, todos os cômodos.
Quando eu falo de limpeza, não é só onde está entrando, é todos os cômodos. Então você vai entrar com a vela acesa e vai percorrer todos os cômodos da sua casa, pedindo, rezando, que qualquer energia densa que está ali siga pela luz. Vai emanando isso, vai limpando. Quem é um pouco mais sensitivo, quem é um pouco mais perceptivo das suas energias, vai começar a identificar o lugar que está mais denso. Nossa, quando eu passei naquele quarto ali, chegou a me dar um arrepio. Coloca um filtro direto naquele quarto lá e dá uma olhada. Se os outros estão escurecendo e aquele... se os outros estão limpos, só aquele escureceu, a gente já tem uma ideia também onde que está o maior problema, né? Mas enfim, sentiu isso. Cheguei com a vela no mesmo lugar que eu comecei. Eu vou apagar a vela e eu vou até a próxima encruzilhada ou até um cruzeiro das almas de cemitério. Eu particularmente indico, procure o cruzeiro das almas, né? Eu não entro em cemitério, eu não gosto. Cara, cemitério é campo santo, cemitério é lugar sagrado, não tem nada de errado se você entrar com respeito lá dentro. Tem pessoas que falam, você tem que ser iniciado, você tem que fazer tal coisa. Besteira, você tem que entrar com respeito. Respeito, entrega e fé. Chegou no cemitério, pede licença e fala o que vocês vão fazer ali. Peço licença às almas desse lugar, aos guardiões desse lugar. Estou vindo aqui para entregar essa vela que tome conta das almas. Acende no cruzeiro das almas, pede que ali é o foco de luz, que eles sigam pela luz ali. Virou as costas e vai embora. Não vai ler lápide de ninguém, não vai ajeitar a vaso de flor de ninguém, não mexe em nada, só vai lá, faz isso com respeito, que vai dar tudo certo. Rodrigo, eu não vou no cemitério. Então faz na encruzilhada. Eu não vou em encruzilhada. Começa a ficar difícil, né? Então não tem o que fazer. Então não faz esse da vela, escolhe outro sistema. Esse é dessa forma. Esse é uma limpeza bem legal, bem legal. Quando a gente está conectado, independente da religião que segue, vocês vão identificar. Mas vamos pensar assim. Eu fiz tudo isso. Tenho os filtros na minha casa. Foi feita a defumação. Foi feito o bate-folha. Foi feito um processo com vela. Fiz tudo. Os filtros estão escurecendo. Aí a gente só tem uma alternativa. Procurem um lugar de confiança, procurem um médium de confiança, porque aí tem que ser feito um trabalho dentro dessa casa. Porque aí provavelmente já tem uma questão mais avançada energética, né? Aí já tem algumas outras manifestações acontecendo, não tá só um nível básico, energia densa, aí só uma entidade para fazer essa limpeza. Mas aí vem um detalhe, gente. Procurem pessoas sérias, procurem gente que faça algo decente, bom. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem da religião. E aí, se você não fez nada disso na tua casa, você não tem filtro nenhum, você não tentou nada, quebrou um copo. Mas eu conheço a fulana lá, que ela faz limpeza. Você nem sabe se era energético. Aí você foi lá, a fulana vai cobrar. E não é barato. E aí você vai pagar e não vai acontecer nada. Porque às vezes nem era energético. Então eu gosto de falar sobre isso porque nós, todos vocês que estão aqui agora me ouvindo, vocês têm energia para limpar a casa de vocês. Não precisa vir um médium pronto, preparado lá para fazer essa limpeza. Todos nós temos conexão com o sagrado quando a gente quer dar o passo. Então vocês também têm força, vocês também têm fé. Eu já fiz algumas limpezas na minha vida e eu sempre falo o que no começo? Você já fez isso? Você já defumou? Você já fez tal coisa? A pessoa precisa ter feito, ela precisa ter dado esse passo. Fez tudo isso. Não, beleza. Vamos lá. E geralmente, não teve uma limpeza que a gente foi assim que era algo básico. Por quê? Porque eu falo,
tem que ter esse processo. A pessoa tem que dar o passo, ela tem que fazer isso. Adianta chegar alguém dentro da minha casa que não mora ali, não me conhece direito, não tem energia da minha casa, não tem minha energia, não tem nada. Qual é a força que essa pessoa tem para limpar a casa, comparado a que eu tenho, que moro ali, que frequento o lugar, que sei o que acontece no dia a dia. Então, o intuito de hoje é trazer conhecimento para que vocês possam fazer isso. Sempre quando a gente dá esse passo em direção ao sagrado, em direção as pessoas gostam muito de falar de magia, né? Eu falo assim, eu não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas. Eu acho que quando falam magia, elas já pensam assim, um bruxo, uma bruxa, um caldeirão. Magia é a manipulação energética através de itens da natureza. Eu mudo o curso de algo manipulando isso. Então, quando eu uso o anil, eu estou usando um item, né, para transformação. Quando eu uso uma folha, né, um bate-folha, eu estou usando um item da natureza para mudança do curso das coisas. Isso é magia? Isso é magia? Nossa, então magia é muito mais simples. Eu não sei de onde foi construído que magia é difícil. O problema da magia está aqui, ó. A maioria das pessoas não acredita que é capaz. E, obviamente, muitos não têm nem conhecimento. Então, precisa ter conhecimento, precisa ter entendimento, mas precisa querer. Então, o primeiro passo, eu fui lá, identifiquei, é a minha casa, é o meu lar, eu tenho força para tirar as coisas densas daqui. Rodrigo, mas tu falou agora que pode ser que tenha coisas piores. Pode, mas é muito mais difícil. Olha, eu dou certeza absoluta, de 10 pessoas que procuram, uma, e olha lá, uma é uma situação de ter que ir lá à entidade para fazer um encaminhamento, para fazer um resgate, para fazer um fechamento energético. Existem pessoas que às vezes têm uma mediunidade um pouco mais, não sei se descontrolada é a palavra que eu queria usar, mas tem uma mediunidade e não sabe lidar direito. Isso pode ser uma porta muito grande para manifestações não muito boas, né? Então, teve, acho que a live retrasada, né? Eu falei sobre Kizumba. Enfim, algumas pessoas são um canal muito grande para que o Kizumba se manifeste ali. Então, elas acabam abrindo uma espécie de portal na própria casa. Então, às vezes isso precisa ser fechado, né, por uma entidade. Elas têm mais conhecimento, né, da manipulação, tem uma força diferente da nossa, obviamente, e aí sim o espaço fica limpo, tá? Então, algumas situações já vivenciei de fato ter feito todas as coisas e ter que ir para esse processo. Existem várias outras formas de limpeza, tá, gente? Existe limpeza com cachaça sal grosso, existe limpeza com pólvora, particularmente é uma das que eu mais gosto, mas é um pouco mais complicado para eu explicar aqui numa live. Então, eu optei por explicar essas um pouco mais tranquilas para vocês poderem fazer. Eu dou certeza para vocês, se com essas não tá limpando a casa de vocês, aí já é legal pensar outras coisas, tá? Existem muitas pessoas sérias e legais que fazem um trabalho incrível e sempre estão dispostos a auxiliar. Procurem essas pessoas, se tiver algum problema, né? Mas como eu falei, primeiro passo, deem vocês. Tentem fazer por vocês. Porque senão a gente fica sempre esperando que o outro resolva. E isso não é legal, né? Então, você começou, você fez a limpeza, né? Aguça a percepção de novo. Montou os filtros dentro da casa. Fez... No primeiro processo da defumação já deu certo. Não, mas eu vou garantir, vou fazer o da vela. Eu também vou fazer o bate-folha. Gente, o excesso não garante nada. Nada. Então assim, ó, façam etapa por etapa. Não adianta no mesmo dia, já vou fazer o banho de anil aqui, já vou limpar tudo, vou fazer o bate-folha, vou fazer o da vela também, e também vou defumar tudo, porque aí vou garantir. Não é garantia de nada. Tá? Então, um passo de cada vez.
montem os filtros. Esses filtros são muito simples de se ter. Eu gosto muito, né, das plantas, acho que elas fazem um trabalho incrível. Só que planta, a maioria das pessoas, né, às vezes, eu gosto de planta, mas não dá um oi para planta, não passa, não toca. Quando vai dar água, só joga água lá. Conversem com as plantas. As plantas têm uma frequência energética incrível. Quando a gente vai preparar um banho, quando a gente vai defumar algo, ela tá lá pronta. É um sacrifício dela também. Quando você vai fazer um banho de ervas, você não quebra a folhinha lá do galho, não vai fazer? De alguma forma você matou uma parte dela ali. A maioria das pessoas, mas é uma planta, né? É um ser vivo. Então quando a gente começa a ter essas percepções, a gente vai entendendo que de fato é praticar magia. Mas isso é muito chato. Beleza, então procura outro caminho de religião, outro caminho de pensamento e tá tudo certo. Porque fazer magia, trabalhar com limpeza, trabalhar com questões energéticas exige dedicação, exige percepção. Não tem como. É entrega. E é como eu falei para vocês, montou os filtros, fez a limpeza, se conectem, eu tenho certeza absoluta, mas eu não sou médium, eu não vejo, eu não escuto. Você não precisa. Você vai sentir. O corpo da gente responde. Vocês nunca chegaram num lugar? Entrou num lugar, estava super tranquilo, quando percebeu, você estava lá, todo fechado. Braço cruzado, perna cruzada, cara fechada. O que significa isso? O teu corpo está falando para você, aqui não é um lugar bom. A energia que está aqui é densa. Então ele se protege, ele bloqueia. Da mesma forma, você pode estar num lugar, né? Você não está no teu dia bom, as coisas não estão fluindo para você. Você entra num lugar e aquilo é relaxante, é confortável. Também indica o quê? Aqui é um lugar bom. Quando vocês chegam em casa, tem que ser esse sentimento. Aquele de sempre. Graças a Deus, cheguei em casa. Pensei que o dia não acabava mais. E ali você começa a reenergizar. A casa da gente tem que ter essa frequência. Quando eu falo, e falei no começo, né, das discussões... legal. Já vou falar sobre isso, Letícia. Quando eu falei sobre as discussões, não é assim, né, gente? Eu falei pro meu marido lavar a louça, ele não lavou, e agora tem energia ruim aqui em casa, porque ele já ficou bravo comigo. Não, isso aí é questão de conversa lá entre os dois, enfim. São coisas mais densas, que você vê assim, do nada, algo que era tão pequenininho virou uma briga gigantesca. Como eu falei das coisas quebrando. É exatamente isso, né, Pai Santo? Então tem que ter a confiança, tem que ter entrega, tem que ter o coração aberto, mente conectada, tá? Então, defumação para lugares de trabalho que eu possa prosperar. A defumação é excelente. Então, o que eu tenho que pensar? Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou pegar ervas, vou separar ervas que são de prosperidade, certo? Então o que eu posso usar? O louro. Louro é uma erva de prosperidade. Então eu posso defumar o local de trabalho com louro. Então, quando a gente fala de manipulação energética, de magia, eu preciso dar esse passo de que ervas trabalham com o quê? Que tipo de erva é uma erva quente, uma erva fria, uma erva morna? Para que serve? Tudo isso demanda tempo, demanda conhecimento. Eu sempre falo assim, algumas pessoas esperam as coisas caírem do céu lá, né? Quando a gente começa a trabalhar, a desenvolver, a gente precisa conhecer, estudar. Porque as coisas não caem do céu. A entidade pode vir, por exemplo, essa limpeza da vela que eu passei para vocês foi uma entidade que ensinou a gente a fazer. Excelente, muito bom. Quando as entidades descem para fazer limpeza nos lugares, elas utilizam várias formas de limpeza. E elas também são um filtro, né? Então, ali tem outro tipo de conhecimento. Mas, eu posso contar sempre com isso?
Não, eu não devo, eu tenho que dar o meu passo, eu tenho que ter o meu conhecimento. Então eu tenho que ter a minha entrega. Então, ó, vou preparar algo, vamos pensar, ó, vou dar um extra nessa parte de trabalho para prosperidade, né? Pensa assim, ó, qual uma linha legal que trabalhe questões de prosperidade, voltada à parte financeira, né? A gente pode pegar a linha de malandro, a gente pode pegar a linha de cigano, a gente pode pegar a linha de esquerda, Exu Pombogira, mas vamos pegar a linha cigana. Vamos pegar eles aqui. O que dá para ter da linha cigana que possa trazer um caminho de prosperidade? O que eu posso fazer um assentamento de cigano para mim ali? Eu posso pegar e fazer um pote de 7 sementes. Ah, mas eu não conheço nenhum lugar que incorpore cigano, eu não conheço nada da linha cigana. Pesquisa. Como que faz o pote cigano? Pesquisa, 7 grãos. Pode montar esse pote. Quando montar, reza pro povo cigano. Pede o quê? Caminho de prosperidade. Mas vamos dar um passinho atrás agora e pensar de novo. O que seria prosperidade? Para mim, pode ser saúde. Para o meu irmão, pode ser dinheiro. Para o meu outro irmão, pode ser um emprego. Para o meu outro irmão lá, pode ser uma companheira. Enfim, cada um vai percebendo que necessita mais. Então, para mim, caminho de prosperidade é saúde, dinheiro, caminhos abertos, pessoas boas perto de mim. Isso tudo é um caminho próspero. Isso é um caminho evolutivo meu. Eu estou no meu caminho de prosperidade. Ela vai fluindo. Então, se vocês querem direcionar, vou direcionar o meu pote de cigano. Vou direcionar a minha defumação para dinheiro, para cliente, para saúde. Aí direciona, pensa nas ervas, dá para escolher melhor as ervas. Deu um exemplo só aqui. É porque é muita coisa, né? Pra gente falar só aqui vai ser... eu já até fugi um pouco do que eu tinha pensado, mas é que vai surgindo as coisas e é legal. Eu gosto quando vocês participam, quando a gente troca, porque eu confesso pra vocês, a minha maior dificuldade é ficar aqui às vezes falando sozinho, e eu gosto quando a gente interage aqui, porque aí eu vejo qual é a necessidade e se eu posso de alguma forma contribuir, porque eu não sei tudo não, né? Ninguém sabe tudo, a gente tá aqui para aprender várias coisas. E às vezes o que um pode colaborar aqui no chat, o outro pode ser a dúvida. Então, é muito tranquilo, é muito aberto. Hoje, para mim, fazer essas lives e tudo tá sendo um pouco mais tranquilo, porque eu penso isso, vou entregar o meu melhor, o que eu sei, e é uma troca. Então, se vocês têm dúvidas, se tem alguma coisa a acrescentar, é um espaço que eu penso de estudo, de conhecimento. E, como eu falei, eu não conheço tudo, né? Tem pessoas que conhecem outras coisas e assim a gente pode ir dividindo os conhecimentos. Então, hoje, ó, vocês aprenderam a montar os filtros na casa de vocês, aprenderam como fazer várias formas de limpeza da casa de vocês. Se por acaso, né, acontece essas outras situações mais densas, lembrem do que eu falei, né? Cuidado os lugares que vocês procuram, cuidado a forma que vocês tratam. Eu já conheci pessoas que abriram a casa para algum tipo de limpeza e as coisas ficaram piores ainda, gastaram uma boa grana, sabe? Por quê? Porque existem pessoas que sobrevivem do medo das outras. Eu não acho certo, mas existe. E aí não tem como controlar o que o outro faz, eu não tenho o que fazer. Então pensem nisso. Antes de procurar qualquer coisa, acreditem, vocês têm força para limpar os lugares energeticamente. Vocês têm energia para isso também. Só tem que se dedicar. Tem que aguçar a percepção, tem que ir lá e fazer. Não adianta, por exemplo, agora, desligou a live, né? Ó, eu ia falar sobre isso agora. O que acontece? Desligou a live. Eu vou mandar o meu pai fazer, vou mandar minha mãe fazer. Mas eles estão percebendo isso também? Eles compactuam disso? Não, eles nem compactuam. Não.
Vai adiantar? Então é legal que todo mundo que está dentro da casa compactue da mesma frequência. Digamos que moram 2, 3, 4, 5 pessoas. É legal que no momento da limpeza, se um está fazendo, vamos pensar na técnica da vela. Um está fazendo a vela, os outros estão fazendo o quê? Rezando, conectando, pedindo. Porque todo mundo bebe daquela fonte ali. A montagem dos filtros não precisa ser todo mundo, né? Mas na hora da limpeza, todo mundo tem que estar conectado. Evangelho no lar ajuda. Exatamente, ó, aí entra bem uma linha espírita, né? Você pode fazer, essas são questões que nem eu falei na semana passada, da firmeza no dia a dia, né? Assim a gente evita que essas energias densas aconteçam. Então vocês firmam anjo de guarda de vocês, vocês vão, ó, quer uma coisa assim, ó, música. Música tem uma frequência energética boa ou densa. Pai, eu só escuto música pesada, densa. É um gosto, cada um faz o que quer da sua vida, mas abre um canal energético. Ah, eu amo filme de terror. Todo dia tem filme de terror. O que ele gera em você? Não é medo? A frequência do medo capta o quê? Obviamente que ela capta energia densa. Então, assim, se você nutre a tua casa, os teus sentimentos, com frequências que te colocam nesse sentimento, obviamente que vai ficar mais pesado ali. Ô Duda, não tem nada que você vá abrir um portal assim, tá? Eu nem sei, tá, eu vou falar assim, ó. Um portal para ser aberto, ele pode ser aberto através de várias formas. Mas a primeira delas, eu preciso ter uma intenção de fazer aquilo. Abrir um campo de comunicação. Vou dar um exemplo, né? Os adolescentes às vezes. Eu gosto de fazer a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. Cara, para que tu vai brincar com um negócio? Qual a chance, vamos pensar agora racionalmente, assim, ó, qual a chance de vir ali um espírito de luz? Você acha que o espírito de luz, né, vai perder o tempo de entrega, de conhecimento, de evolução dele para manifestar ali? Não vai. Então vamos pensar, mas eu quero ver se o compasso mexe, eu quero ver. Vai ser uma energia densa que vai estar ali. Abertura de portal. Então a gente tem que definir também o que seria, né, essas aberturas de portais, porque é muito amplo. Mas assim, ó, Duda, para responder bem claro a tua pergunta. Se você estiver fazendo a limpeza da tua casa, do teu apartamento, enfim, intuindo, né, que os teus guias façam esse descarrego, tirem as energias densas dali. Por mais, meu Deus, esqueci de passar com a vela naquele quarto, esqueci, e você já levou a vela, já tá tudo certo, tá? Eu não passei o anil em tal lugar, será que vai abrir um portal lá? Não vai, tá? Tá tudo certo. O portal abre muito por aqui. E aí, assim, ó, o canal do medo, as pessoas que têm muito medo abrem portais, tá? Abrem canais de comunicação. Só que não são canais bons. Por isso a gente precisa ir compreendendo, percebendo. Vamos pensar um filho. Teu filho tem medo direto. Precisa conversar com ele, precisa perceber o porquê que está acontecendo aquilo. Ou você mesmo, né? Tem medo direto de tudo, uma insegurança de tudo. Isso são emoções que se ligam a energias densas. Eu não estou dizendo assim, nossa, eu senti medo de tal coisa, nossa, já entrou um espírito aqui em casa e já vai tomar conta. Não é assim. Ele vai aos poucos tomando conta. Agora, se você fica nutrindo a casa com aquele sentimento, como eu falei, nossa, assisti um filme de terror uma vez lá e deu, mas foi o que bastou. Pode acontecer, mas é a insistência dessas energias que vai abrindo um canal de comunicação, tá? Então não tem nada que possa ser feito, né, numa limpeza que vai abrir um portal negativo. Muito pelo contrário, quando você limpa, né, vai abrindo conexões positivas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente faz um evangelho no lar, quando eu paro e faço as minhas orações, quando eu acendo uma vela para o meu anjo de guarda, eu estou criando um canal positivo. Eu estou criando uma estrutura de ligação
limpa, fluida e positiva dentro da minha casa. Então, eu até, algumas pessoas, né, da linha mais espírita, assim, e outras religiões, falam que não pode acender vela dentro de casa. Eu discordo completamente e questiono muito isso, né? Por que que eu questiono? Porque se eu estou acendendo uma vela, eu chamo de firmeza, né? Estou fazendo uma firmeza. O que que significa isso? Estou firmando meu anjo de guarda. Como na live passada a gente conversou sobre isso. Eu estou acendendo para o meu anjo de guarda, minha conexão com ele. Não vai acontecer nada errado. Eu não sei quantos anos faz que tem vela acesa na minha casa todo santo dia. Mostrei para vocês como é que tá o filtro. Tá tudo bem? Tá tudo fluindo? Então, assim, eu particularmente não gosto de acender vela dentro do quarto. Né? Não gosto de firmar anjo de vela dentro do quarto. Não gosto. Por quê? Porque o quarto é um lugar de intimidade. Ponto. Mas isso é eu. Ah, Andrigo, é sempre assim, tem que ser assim. Não, eu tô falando como eu faço, o que eu penso pra mim, porque eu vejo que flui pra mim. Cada um faz o que pensa. Mas não tem lógica dentro da minha cabeça eu não poder acender uma vela dentro da minha casa. O que que eu não devo fazer dentro da minha casa com uma vela? Faleceu um parente meu lá. Eu acendo uma vela para ele. Se eu acendo uma vela para o meu anjo de guarda, porque eu quero o meu anjo de guarda ali na minha proteção, vamos usar a mesma lógica, né? Para que eu vou acender uma vela para alguém que já se foi dentro da minha casa? Entende? Não existe. Então, se a pessoa já desencarnou, aonde que eu acendo para ela? Lá no cemitério. Lá no Cruzeiro das Almas. Ó, o Pai Santo trouxe bem isso aí, ó. Antigamente as pessoas não tinham luz elétrica, então, nossa, era infestado de entidade a casa delas porque elas viviam na vela. Não, entendeu? Por quê? Porque vai da intenção. Por isso que quando a gente faz uma firmeza de anjo de guarda, quando a gente acende uma vela, não é pegar a vela, acender e virar as costas e sair. Isso a gente faz quando acaba a luz, né? Quando acaba. Hoje em dia a gente nem faz mais porque liga a lanterna do celular, mas fazia antigamente, ia lá, acendia uma vela ali, pronto. Mas você intuiu o que com aquela vela? Nada, você só queria claridade. Ponto. Então, assim, as pessoas mistificam algumas coisas que a gente precisa desconstruir. E como que a gente consegue desconstruir isso? Com argumento, com conhecimento, com questionamento. E não é assim, isso é certo e errado. É que nem eu falei, eu pergunto. Se a pessoa quer fazer daquela forma, não, Rodrigo, eu quero fazer minha firmeza de anjo de guarda no meu quarto e dane-se. Tá bom, o que eu vou fazer? Nada, vou seguir minha vida, tá tudo certo. Mas eu, particularmente, não acho legal. Então, tudo isso são formas de a gente identificar dentro da nossa casa as frequências energéticas, tá? E formas, os filtros e as limpezas. Eu sei que às vezes eu me perco um pouco, vou falando uma história, vou parando na outra, é porque uma coisa liga com a outra. Mas acho que foi bem claro, né? Acredito que todo mundo conseguiu compreender, entender como fazer essas leituras. Uma dica bem legal para quem tem uma sensibilidade boa nas mãos. Acende uma vela para um anjo de guarda de vocês, coloca um copinho d'água do lado e esquece esse olho aqui. Esquece. Você vai movimentar suas mãos e vai sair pela sua casa captando frequências energéticas. Quando existe uma energia densa na casa, vocês vão perceber que ela é muito mais fria. Ela é fria em relação aos outros ambientes. Eu já tive experiência de assim, num espaço de lugar de nem 1 metro, uma mão está normal, quente, colocar a mão para um outro espaço completamente gelado. Isso já mostra para mim o quê? Aqui está a densidade energética. Rodrigo, eu não consigo fazer isso. Eu dou certeza que todo mundo consegue, mas precisa praticar. Precisa fazer. Concentrado. Eu tenho certeza, todos nós possuímos características mediúnicas. A gente só vai aprendendo no decorrer do desenvolvimento, no decorrer da nossa vida. Mas todo mundo tem. Então, a temperatura também indica essas questões energéticas.
Ah, aqui tá quente. Excelente. Excelente. O calor mostra que a frequência está boa. Se vocês repararem, minha casa sempre tem um cômodo que é mais gelado. Tenho certeza que alguém que está na live já deve ter percebido isso na sua casa. Preste atenção se nesse ambiente tem muito mofo, se aparece vazamento ali, se quando você entra ali você tem algum sentimento diferente, de medo, de agonia. Muitas pessoas sentem fisicamente, como eu falei, nossa, eu entro nesse quarto, me dá um peso no estômago. Nossa, eu entro nesse quarto, dá uma sensação ruim, parece que tem alguém me olhando. Às vezes tem, às vezes tem. Então, não é para assustar, mas é para entender que isso são frequências energéticas. Então, capricha na defumação ali, capricha na limpeza desse ambiente, que vai dar tudo certo. Tranquilo, gente? Mais uma live aí chegando na reta final. Hoje é um assunto bem prático e bastante coisa que vocês podem fazer. Me coloco à disposição se tiverem alguma dúvida, né? Se quiserem mandar depois, mas façam primeiro, tá? Façam primeiro a limpeza, instalem os filtros e depois a gente conversa. Se alguém quiser precisar de ajuda no sentido de montar alguma coisa, não entendeu, mas façam. Eu tenho certeza que vocês vão dar um passo bem legal na caminhada espiritual de vocês, vão entender isso, vão começar a entender, não existe ninguém mais poderoso do que o outro, existe alguém que está com conhecimento e alguém que não. Então, quando a gente vai partilhando, a gente vai evoluindo, vai crescendo, tá? É como eu falo assim, se nas lives uma pessoa mudar, perceber, identificar, começar a caminhar, eu já ganhei tudo, sabe? Já é muito especial. Então, fico feliz, né, por quem está sempre aqui comigo. Agradeço a confiança mais uma vez. Queria pedir também para vocês, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho várias coisas na minha cabeça de tema, enfim, mas às vezes eu fico pensando o que poderia falar mais, o que vocês gostariam de saber mais. Então, quem tiver uma ideia, alguma coisa, por que tu não fala tal coisa? Me manda no direct ali, manda ali para mim, que a gente pensa, organiza, faz, tá? Para mim vai ser sempre um prazer estar aqui. Então, eu queria também pedir a ajuda de vocês. Eu montei um canal no YouTube, tá ali na bio do meu Instagram, tá o canal lá. Quem puder se inscrever lá. Eu quero depois fazer as lives só lá, só que ainda tem que ter um número X de inscritos, ainda precisa ter um outro processo lá. Então, peço a ajuda de vocês. Quem puder compartilhar com alguém que gosta desses assuntos também, enfim, eu acho que é sempre válido, tá? Uma forma de carinho, de agradecimento. Então, peço do fundo do coração, quem quiser dividir com alguém, eu agradeço. Que Pai Oxalá abençoe o nosso restinho de semana. Mais uma vez, muito, muito obrigado, né, a vocês, aos guias de todos nós. Comecem a tomar por hábito, toda quarta, quando a gente for para a live, façam uma firmeza de anjo de guarda na casa de vocês. E aí a gente vai para a live, a gente vem aqui para falar coisas espirituais. Pode ser que ali seja um momento de conexão para vocês, tá? Pode ser que ali seja um caminho para a espiritualidade também manifestar na mente de vocês com alguma ideia, com alguma coisa que vocês possam fazer. A ideia não é incorporação, não é nada, mas é se conectar com a espiritualidade. Então, se quiserem, façam isso. Eu acredito que vai facilitar ainda mais. Tá bom, gente? Um beijo grande, mais uma vez, meu muito obrigado. Fico aberto às sugestões de vocês, fico aberto para dividir as dúvidas que vocês tiverem e a gente tá junto sempre, tá bom? Um beijo grande, axé para todos e um bom restinho de semana. Tchau, tchau.